Boa noite a todos. Já vamos começar o evento. Estamos só aguardando mais algumas pessoas que estão se conectando e entrando. Mas, enquanto isso, eu vou começar me apresentando. Eu sou Cássio Espina, da Altivia Ventures. Acho que alguns de vocês conhecem pela Anjos do Brasil, que é o meu outro chapéu, lá do Pro Bono. Vou falar um pouquinho sobre a Altivia. Estamos aqui também hoje com o Guilherme Savaia, que é o diretor de transformação digital da Cyrela. A Daniela Oliveira, também, que é gerente da Cyrela. E a Fernanda Bachmann, também da equipe de inovação da Cyrela, que vão estar aqui junto com a gente hoje para compartilhar um pouco sobre esse programa, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para todos vocês. Bom, só para falar justamente para quem já me conhece, da Anjos do Brasil, para quem não me conhece, de uns dois, eu sou lead partner da Altivia Ventures, que é uma empresa de advisory na área de M&A, que são fusões e aquisições, e de inovação corporativa, trabalhando com grandes clientes, grandes empresas, nos processos de desenvolvimento dos programas de inovação aberta e de corporate venture. E eu tenho um prazer enorme de ter a Cyrela como nosso parceiro, cliente, enfim, trabalhando com eles no desenvolvimento desse programa. E tenho certeza que vocês que tiverem oportunidade também vão gostar muito, né? É um time muito bacana. Eu gosto de falar porque acho que mais que as empresas são feitas de pessoas, e as pessoas que fazem a diferença, né? Então, enfim, muito bacana aí ter eles conosco. Aí, se vocês quiserem dar um oi também, Guilherme, Dani, Fernanda. Fala, pessoal, boa noite, prazer estar aqui com vocês. Estou ansioso para essa troca de ideias, para contar para vocês tudo isso que a gente vem aprontando nos últimos meses aí com a ajuda da Altivia, do Cássio, e daqui a pouquinho a gente já vai começar. Boa noite, todo mundo. Vou estar aqui dando suporte para toda a apresentação, então se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação, podem escrever no chat, que eu vou fazendo a moderação aqui para vocês, tá bom? Muito bom, gente. Essa apresentação de hoje a gente divide em duas partes. Uma parte inicial, eu vou falar o mais brevemente possível sobre o que é, né, corporate venture, inovação corporativa. Eu sei que vocês até conhecem isso, né? Tenho certeza que vocês já, talvez alguns de vocês até com mais experiência, outros talvez um pouco menos, mas eu sempre acho extremamente importante que tenha uma clareza do que é todo esse tipo de ação e como aproveitar ao máximo isso no relacionamento com essas grandes empresas, né? Então, vou fazer essa apresentação e, em seguida, o Guilherme Savaia vai fazer a apresentação do programa em si, que eu tenho certeza que é o principal objetivo de vocês aqui hoje. E, ao final, a gente vai esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham. Enfim, como a Dani falou, podem escrever aqui no chat, tá, por favor. A gente tem previsão aí de um número grande de pessoas, infelizmente não vai ser possível abrir o microfone, mas escrevam se for as suas perguntas no chat, podem escrevendo ao longo da apresentação. A gente vai deixar mais para o final as respostas, mais para que a gente tenha uma dinâmica mais organizada do processo, tá bom? Mas a gente pretende, o tempo sendo disponível, responder tudo que vocês têm hoje, porque o nosso objetivo é que vocês entendam como o programa é e participem dele, né? Realmente seja uma grande oportunidade para todos que estão aqui, tá bom? Então, enfim, para a gente começar essa apresentação, como eu falei, a ideia é dar uma visão muito rápida, muito breve, né? Eu acho que eu gosto sempre de destacar no começo, né, o grande potencial de sinergia que existem, né, entre as grandes empresas e as startups, né? Nesse slide vocês podem observar, quer dizer que, se por um lado as corporações têm desafios hoje, como a comoditização dos seus produtos e serviços, né, os altos investimentos às vezes que são necessários para desenvolver novas tecnologias, né, a gente sabe que a cultura, né, a gente fala em tolerância a falhas no sentido da a empresa não pode errar porque são erros que podem ser muito grandes. Enfim, todos os desafios que elas têm hoje, claro, estão se inovando, estão melhorando, estão se superando, mas, por outro lado, a gente vê que as startups podem sim agregar justamente aquilo que falta nesses aspectos, né? A questão de baixo custo, agilidade, né, tolerância a risco, tudo isso são fatores que contribuem muito para a corporação. E, por outro lado, né, a gente sabe que as startups têm desafios também muito grandes em ter que conseguir ter acesso ao mercado, né, às vezes falta recursos, precisam de capital, precisam de investimento, não tem uma estrutura, né, mais robusta de governança, e com isso às vezes tem uma certa dificuldade para conseguir escalar os seus negócios. E é justamente, né, por outro lado, o que as corporações têm, né? Elas têm muita força de mercado, da marca, da base de clientes, elas têm, finalmente, né, recursos disponíveis para investir, para crescer, para acelerar o crescimento e escalar muito rápido. Então, como vocês veem esses modelos, dá para ver assim, que realmente é um casamento, eu diria, perfeito. Claro que não é simples, né? Como nenhum casamento é no nosso dia a dia.
por mais que sejam complementares, por mais que seja, a gente sabe que tem os desafios do dia a dia de construir relacionamentos, né? São pessoas da mesma forma e também temos que construir esses relacionamentos da forma que seja mais sinérgica, mais efetiva, mais produtiva para ambos. Tá? Então, nesse sentido, o que vocês podem esperar, né, de participar de um programa desse com o Next Floor, um programa que eu sou suspeito para falar, mas muito bem estruturado, no sentido que o objetivo, o propósito dele, sim, claro, é trazer inovações, trazer novas oportunidades para a Cyrela, mas também agregar para vocês, né, ajudar vocês, desde coisas básicas de suporte, né, de back-office, enfim, todas as questões operacionais, que às vezes a gente sabe que são desafios para empresas que estão em crescimento acelerado, né, poder acelerar o seu crescimento, né, e mercado, toda essa estratégia, tá certo? E base de clientes, obviamente que é onde, né, acho que as empresas têm grande força e grande poder para conseguir ajudar vocês a acelerar o crescimento de vocês, tá certo? Agora, para isso, é importante vocês entenderem como funcionam essas empresas, né, e entender alguns conceitos, né, conceitos estratégicos na área de inovação. Tudo isso, obviamente, tem esse propósito. Então, aqui eu trouxe para vocês um modelo, que é um modelo baseado da McKinsey, dos chamados 3 horizontes de inovação. Por que é importante vocês entenderem? Vocês têm que tentar entender aonde vocês se enquadram, né, como um horizonte de inovação para uma grande corporação. Então, o horizonte 1 é aquele horizonte básico, que a gente chama de inovações incrementais, em que você vai, claro, melhorar produtos, melhorar serviços, melhorar processos, tudo, para ter um ganho de eficiência, um maior resultado, aumento de vendas, mas dentro daquilo que a empresa já faz na base dos seus clientes próprios. Quando a gente vai para um novo horizonte, né, que a gente já chama da inovação radical, já é um horizonte de você ter mais desafios, é buscar novos clientes ou buscar desenvolver novos produtos, novos serviços, novas soluções. Então, é uma inovação já que tem um valor maior, claro que um desafio associado maior. E o horizonte 3 é o horizonte que a gente chama das disrupções. Né? O que significa isso? Significa você ou criar novos mercados, né? Realmente desenvolver coisas que às vezes não existem, um mercado que não existe, né? Ou soluções que realmente são disruptivas em termos de ponto de vista de tecnologia, em termos de aplicação. Então, o primeiro exercício que eu sempre dou para todo empreendedor é isso: se posicione a sua empresa. E você pode estar em qualquer um dos 3, não há problema nenhum. Só que a forma como você vai abordar, a forma como você vai desenvolver isso junto com o seu parceiro, né, a sua corporação, é diferente. O modelo de relacionamento para cada um desses horizontes é diferente e a gente vai tentar mostrar um pouquinho aqui para vocês como é que é isso. Né? Mas antes disso, assim, falar um pouquinho dos modelos de inovação. Tá? Genericamente, a gente fala que a inovação é dividida em dois tipos. Né? A chamada inovação aberta, que é a inovação que você faz junto com parceiros externos, e a inovação fechada, que é a inovação que você faz internamente. Então, classicamente, a inovação fechada começa pelo famoso P&D, pela pesquisa e desenvolvimento. É quando a própria empresa está desenvolvendo seus produtos e serviços. Né? A partir daí, ela pode também ir um passo além, que a gente chama de Corporate Venture Builder, quando ela cria novos negócios, incubados internamente, mas com alguma conexão, né, externa também, trazendo, às vezes, enfim, ou parceiros, enfim, para conseguir desenvolver esses novos produtos ou serviços. Tá? E a inovação aberta, ela começa de onde? Começa com as atividades que a gente chama genericamente de Corporate Venture Capital, pode ser investimento, podemos ser, enfim, ou co-inovação. Esse meio termo a gente chama de, eu chamo particularmente de semi-aberta, porque ele tem lados que são lados, né, conectados ao ecossistema e lados que são internos da empresa. Então é importante também vocês entenderem para saberem como é que isso se desenvolve numa empresa. A empresa normalmente desenvolve todos esses processos de inovação conjuntamente, nunca é um só que ela vai estar fazendo. Tá? Continuando aqui, quer dizer, como eu falei, né, dentro daqueles horizontes, também é importante entender as ferramentas e os horizontes que a empresa tem em termos de tempo, né, e em termos de nível de inovação. Então aqui a gente tem aí né, o pessoal tem nomes às vezes diferentes, mas no final que significa a mesma coisa. Aqui é um modelo que é da BCG, outra grande consultoria na área, e ela usa, em vez de fazer inovação, começa com inovação core, depois vai para inovação adjacente, em vez de ser a inovação radical, e o novo, que ela está chamando aqui, que é a inovação disruptiva. Né? No final é a mesma coisa, né? Só que nesses horizontes de tempo diferentes. Então a gente fala o seguinte: quando você precisa de um horizonte de curto prazo, uma grande corporação precisa de curto prazo, resultados de curto prazo, normalmente ou ela parte para uma parceria estratégica, né, com alguém que significa isso, com alguém que já tem aquilo mais ou menos pronto. Né? E isso normalmente é orientado em coisas que são adjacentes, né, radicais. Né? Se é core, ou ela desenvolve, faz P&D próprio, ou ela vai lá e compra uma empresa pronta, já madura, já no estágio mais avançado, né, tem que estar para isso, para conseguir gerar esse resultado. Não adianta gerar uma expectativa que você vai, por exemplo, gerar uma inovação disruptiva,
no curto prazo, tá certo? Fazendo uma estratégia de Corporate Venture Capital. Não acontece. Por quê? Porque quando a gente fala de Corporate Venture Capital, e a gente vai ver um pouco mais para frente, a gente está falando de negócios mais early stage, mais no seu início. Né? Não são negócios tão maduros ainda. Então, não dá para você esperar resultados de curto prazo. Então, acho que assim, é importante, né, vocês entenderem isso, né, para ter esse alinhamento do estágio que vocês estão versus qual o melhor modelo do horizonte que você quer, né, você pode fazer junto com a corporação. Bom, aqui só para fazer um pouco dar um pouco da visão de vocês de como é que está evoluindo o mundo, né? Eu acho que bacana, eu gosto muito desse gráfico porque ele mostra o seguinte, né? Eu acho que todos vocês sabem, o investimento em startups tem crescido muito no mundo, né? Mas é interessante observar que o share, a participação de corporate venture tem crescido mais rápido até que os famosos investidores de venture capital, né, tradicionais. Eles veem que evoluiu aí, né, nos últimos 6 anos, de um share de 19% para 25%, né? Um incremento aí bem razoável, né? Um incremento de mais de 20% no share, né? Óbvio que significa isso, um crescimento muito acentuado. Então, assim, é para mostrar para vocês que Corporate Venture Capital é uma coisa que não só veio para ficar, mas como sim, ele cada vez vai ser mais representante e mais importante para todo o ecossistema. Então, é por isso da relevância que eu acho que vocês têm que entender disso. E mostrar também para vocês que, assim, isso não é só, né, como diz, discurso. Os resultados estão aí, né? Você vê, assim, né, grandes empresas fazendo já corporate venture já há muitos anos, né, como Intel, Google, Motorola, Comcast, né, com vários cases de muito sucesso. São investimentos que eles fizeram, que eles ajudaram, alavancaram, cresceram e tiveram saídas muito grandes. E até um mito que às vezes tem, né? Uma grande empresa vai investir, ela vai tomar conta do meu negócio, ela que vai me comprar. Pode ser que sim, mas em muitos casos não. Vocês veem esses casos aqui, a maior parte não foi vendida depois no mercado. Né? A saída ou foi feito IPO, enfim. Então, tudo isso para mostrar para vocês que um corporate venture capital bem estruturado, como a gente tem aqui no caso da Cirela, ele está aqui para, claro, gerar valor para a Cirela, mas gerar valor para vocês, empreendedores. Né? É uma relação realmente que ambos têm que ganhar e ganhar bem. Tá certo? Agora, para isso, vocês precisam entender o seguinte, né? Diferentemente do investidor convencional, um fundo de venture capital, qualquer outro investidor que busca basicamente o retorno financeiro, o corporate venture capital tem um objetivo muito claro de ter um retorno estratégico. Né? Ele, por mais que às vezes o negócio, do ponto de vista financeiro, seja uma oportunidade muito boa, né, ele vai sempre buscar achar, bom, aquilo tem que ser bom, tem que gerar resultado financeiro, de investimento, eu quero ter uma saída, um retorno lá na frente do capital que eu aportei, mas eu quero que isso gere também no caminho algum valor estratégico para mim. Então, é muito importante vocês terem isso na cabeça, porque na hora que vocês forem se apresentarem, forem discutirem, forem modelarem, tem que ter essa sinergia. Se não tiver essa sinergia, por melhor que o seu negócio seja, dificilmente vai evoluir a conversa. Né? E nesse sentido, existem, né, vários modelos de formas de você construir, como eu já citei anteriormente. Né? Desde começando com parcerias e contratações, que podem ser para casos menos estratégicos, né? Não significa que não são valor, tem menor valor, não são tão relevantes, mas são importantes, que podem ajudar muito, né, o desenvolvimento da inovação dentro da corporação, e para você, startup, pode abrir mercados. Né? Ou, mesmo para aqueles negócios estratégicos, é um modelo inicial de relacionamento. Às vezes a gente fala, bom, vamos começar a se conhecer, o famoso processo, namorar, né? Vamos namorar junto, tá certo? Antes de casar efetivamente. Né? Eu acho que é um modelo excelente para conseguir construir esse relacionamento, a partir desse relacionamento, isso eventualmente evoluir para um investimento. Claro que o investimento sempre vai ser objetivo os negócios que forem mais estratégicos. Né? Mas que ainda estão numa fase de amadurecimento e crescimento, como eu vou citar mais à frente. Outra questão, outro modelo é M&A, aquisições. Né? Eventualmente, a corporate ela vai, como eu mostrei para vocês, no estágio que a empresa já tiver um estágio maduro, tal, poder eventualmente fazer uma oferta para adquirir, e pode ser um excelente retorno para qualquer empreendedor. Né? E, por fim, tem o modelo de Venture Builder, que é um modelo, quando você não acha no mercado, eventualmente, um modelo que você está buscando, você vai tentar construir, às vezes com parceiros também no mercado. Né? Uma construção pode ser conjunta, né, com, eventualmente, empreendedores, startups de mercado para desenvolver novos negócios. Tá? Isso depois acho que o Guilherme vai citar um pouco mais no ecossistema dele. E falando um pouquinho de estágio, é muito importante vocês entenderem aonde o Corporate Venture entra. Né? Assim, muito difícil o Corporate Venture entrar num modelo muito inicial do negócio, naquele modelo que você ainda tem só uma ideia, que você está planejando, ou mesmo que você esteja já validando. O porquê disso? Porque não tem como gerar aquela sinergia estratégica. Lembra que
a gente, né, colocou como pré-requisito a sinergia estratégica, tá certo? Então, aqui é muito difícil, gente. Não adianta vocês quererem, eu vou levar, não, porque não vai gerar resultado nem para vocês, porque a corporate, né, pode ajudar, mas não vai ajudar com aquilo que ela mais tem capacidade, que é ajudar você a escalar, você crescer, né? E você também não vai conseguir gerar muita sinergia. Então, o ideal nesse momento, você pode até, às vezes, trocar alguma ideia, pegar alguma informação, enfim, tentar fazer alguma troca de conhecimento, para eventualmente, a hora que você tiver um estágio que a gente chama de tração, quer dizer, começando a se alavancar, ou estágio de escala, aí sim você buscar, né, um corporate para conseguir obter o que você precisa de parceria, de apoio, de investimento, etc. e tal, né? E obviamente que a corporate ela não vai também querer entrar no estágio muito lá na frente, né? O negócio está muito maduro, porque a gente sabe que são negócios que podem estar num valuation muito elevado, né? Então, essa zona é a zona importante você entender, ideal para vocês estarem juntos, buscando e se relacionando com qualquer grande empresa, tá? E outra questão fundamental, gente, é muito importante que vocês entendam como uma grande empresa funciona. Quando eu digo funciona, é quem são as pessoas, né? Como é que é a estrutura dela, como é que é a cultura, como é que é os processos. Um erro muito comum de várias empresas que eu já vi é justamente ignorarem isso, né? Porque a startup a gente sabe, uma estrutura enxuta, muito horizontal, né? Poucos níveis, então aquele relacionamento é muito fácil. Uma grande corporação é mais difícil, por quê? Porque ela tem muita gente, a verdade é essa. E precisa ter uma estrutura organizada para isso, precisa ter processos. Claro que elas estão buscando cada vez mais, e estão cada vez mais ágeis, né? Então, mas assim, você precisa entender. Então, esse é um papel muito importante. Eu sempre oriento todo empreendedor. Quando você vai, é claro, passando as etapas iniciais, você vai começar a conhecer, se relacionar, procura, você quer perguntar, entender quem são as pessoas, qual é o papel delas, como é que funciona, como é que são os processos, entendeu? Para quê? Para que você possa ter todo esse alinhamento, né, e de certa forma ajudar. Também não esqueça de uma coisa fundamental, até que assim, uma coisa que eu aprendi com meu parceiro, Marcelo Nakagawa, que ele sempre fala, só dão certos projetos que você ajude as pessoas, né? Óbvio, o objetivo final para a empresa, mas cada um tem sua meta individual. Então você tem que saber o seguinte, puxa, o que a minha empresa, minha startup vai poder ajudar, né, em cada um, né? Cada um que eu vou me relacionar ali na corporate, para elas atingirem as metas delas também, que são as metas da empresa, né? Estão associadas, mas cada um tem sua meta focada, né? Então isso é muito importante, que é isso que vai ajudar você a ter todo esse alinhamento, e com esse alinhamento você vai aí ter sim uma boa chance de ter sucesso nos projetos que vocês vão fazer. Enfim, para finalizar, gente, também outro erro que eu vejo muito, que o empreendedor é natural por um lado, mas por outro lado, né, precisamos aprender. O empreendedor sempre é apaixonado pelo seu negócio, então ele adora contar, falar, é o negócio mais maravilhoso do mundo. Eu falo, é que nem um filho, né? Nosso filho é sempre o mais bonito, né? O mais inteligente, é normal isso, tá? Só que em negócios a gente precisa ser um pouco mais perspicaz, né? Não dá para ser dessa forma. Então, assim, que eu sempre oriento todo empreendedor é não fique só, né, falando, apresentando, querendo convencer, querer vender o seu negócio. Entenda o que você, né, pode atender, de que forma. Entenda o que a corporate precisa, qual que é a necessidade, o que o cliente dela precisa, né? Os negócios que deram mais certo são para que essa empreendedora chega e fala, olha, o teu cliente está precisando disso, disso, disso. Né? E, claro, tem que bater com o que ela acha. Né? Não adianta você achar uma coisa, ela acha outra. Né? Valida, é isso mesmo? Não é, claro. Está aqui a solução que eu desenvolvi que resolve isso. Bom, pronto, aí você sim vai atrair interesse, vai atrair atenção, e a chance de você, né, conseguir evoluir no processo vai ser muito maior. Tá bom? Para finalizar aqui, eu ter uma frase aqui do Guilherme que eu realmente adorei, eu acho que ele deu uma visão super bacana, que a gente fala, né, nessa área de muita tecnologia, né, inovação, mas a gente às vezes esquece que tudo isso serve tem um propósito único, que é servir as pessoas, né? Servir os clientes. E também temos que fazer isso de uma forma humana, né? O cliente, afinal, ele, né, aquela coisa dura, seca da tecnologia, a gente sabe que aquilo, né, tem dificuldades de você conseguir, né, realmente atender e buscar resolver. Então, assim, pensem muito sempre nisso, como é que eu consigo transformar a tecnologia em algo humano, de forma que as pessoas, né, enfim, realmente se apaixonem. Mas vou deixar isso para o Guilherme falar um pouco mais disso aí, tá? E para finalizar minha apresentação aqui, só queria falar, eu gosto muito dessa frase, é uma frase bastante batida, que todos vocês já devem falar, mas acho que a gente sempre tem que repetir, né, que se você, né, o famoso provérbio africano, se você quer ir rápido, vá sozinho, ok, mas se você quer ir longe, né, vá junto. Né? E acho que o propósito de toda parceria com uma grande empresa é isso, é para você ir longe, né, e crescer muito e ter muito sucesso, tá bom, gente? Bom, a minha parte era essa, agradeço aí o tempo de vocês, espero que isso tenha de alguma forma ajudado vocês. Se tiverem perguntas, vou estar à disposição aqui também. Vou passar a palavra para o Guilherme para ele falar um pouco sobre, né,
Next Floor, que é o grande tema aqui da noite, e eu acho que é o que realmente vocês todos vieram aqui para ouvir, tá bom? Obrigado aí pelo tempo, paciência, e Guilherme, com você. Obrigado, Cássio. Não foge não que você vai estar junto comigo aqui nas perguntas e respostas. Mas eu acho que essa tua primeira exposição foi super interessante, porque ela mostra um pouquinho mais do que é esse encontro entre duas empresas, né? A grande empresa e a startup. A gente, quando não entra muito a fundo nisso, a gente só vai até a primeira página, né? E na primeira página tudo é muito bonito. E acho que você conseguiu mostrar um pouquinho mais aprofundadamente o que é esse choque, e que, se for bem organizado, é muito positivo, entre uma empresa grande e uma startup. E a gente tem vivido isso na pele todos os dias. A gente já tem startups perto da gente já há 4, 5 anos. Então, é uma jornada longa que já dá para a gente contar um pouco de história aqui para vocês e explicar o porquê da criação dessa plataforma, a plataforma Next Floor. Tá? Queria que vocês passassem um pouquinho o slide para mim. Não sei quem está com o controle. O Cássio, está joia. Então, aqui, na verdade, são fotos da nossa plataforma, que depois eu espero que todo mundo acesse, é o nextfloor.com.br, e que a gente explica um pouco do propósito de ter essa plataforma. Mas eu queria, muito mais do que mostrar as telas para vocês, eu queria contar um pouco de como a gente chegou até aqui e qual é o what's next, como a gente brinca na Cyrela, né? O que vai acontecer daqui para frente. Então, como o Cássio colocou, essa história do Corporate Venture Capital é um ecossistema de mercado, e é um mercado em constante mudança, né? Antes eu vou colocar aqui para vocês que a gente, quando fala em Cyrela, todo mundo pensa que é uma construtora, mas na verdade é um pool de empresas, e que essa plataforma Next Floor, de alguma forma, conecta as startups com todo esse pool. A gente tem as nossas marcas de produto, que são Cyrela, Living e Vivaz. Então, Cyrela é alta renda e luxo, Living é média renda, e a Vivaz é Minha Casa Minha Vida, nosso apartamento de entrada. No Rio, a Cyrela chama RJZ Cyrela, e no Sul ela chama Cyrela Goldstein, porque isso é fruto de parcerias locais que a gente tinha, e a gente acabou adquirindo essas construtoras que eram super conhecidas na região, e a gente manteve a marca delas. Fora isso, a gente tem uma empresa de vendas nossa, uma empresa de vendas com 1.350 corretores, que é um outro business e que tem muita oportunidade para startup, que é a Seller. A gente tem o Instituto Cyrela, que é um instituto que destina 1% do nosso lucro para filantropia. E aí a gente tem as construtoras das quais a gente é sócio, com uma participação relevante. Geralmente de 50%, algumas a gente tem 75%, que são a Cúria, Plano e Plano, a Lavi, a SKR, a CCP e a Cima. A CCP é uma empresa que não faz parte do grupo Cyrela, ela também é da mesma família, da família do seu Eli Horn, ela tem capital aberto na Bolsa. A Cyrela não é sócia dela, mas o fundador é o mesmo e o controle fica com a mesma família. E aí a gente tem, como iniciativas já voltadas à inovação, o Meet Hub, que é a nossa primeira iniciativa de aproximação com as startups, que começou a ser desenhada em 2016, 2017, tomou corpo em 2018, e é um hub de inovação que não é vinculado a essa plataforma que a gente vai falar aqui hoje, Next Floor, mas algum tipo de sinergia eles têm, e eu vou explicar isso depois. Tem a Cashme e a Moodme, que são as duas startups que nasceram dentro de casa, que é Venture Building total, e tem estágios diferentes, essas duas, tamanhos diferentes, mas são 2 cases de sucesso. E a Fix, que é uma startup que a gente investiu, uma participação interessante, gerou muita sinergia, muito smart money lá dentro, e é uma empresa que cresceu muito e vocês vão ouvir falar bastante nos próximos tempos. Então, pode ir mais para frente. Aqui algumas notícias que saíram quando a gente lançou, agora no finalzinho de julho, essa plataforma Next Floor na imprensa, e a gente quis trazer só para mostrar para vocês. Mas, já falando diretamente, então, o que é o Next Floor, né? Como o Cássio colocou,
o choque entre startups e a Cyrela, e aí quando eu falo Cyrela, vocês já sabem que eu estou falando de todo aquele pool de empresas, ele tem sido muito benéfico para a gente. E como o Cássio também colocou, ele é um desafio, porque é um casamento, e é um casamento que tem todas as suas nuances e o seu jeito de fazer. Tem gente que sabe atuar melhor e tem casamentos mais bem-sucedidos, e tem gente que não sabe atuar tão bem e tem casamentos mal-sucedidos. Como a gente já aprendeu bastante coisa, a gente estruturou uma maneira de facilitar a aproximação com essas startups, tirar delas o melhor que elas têm a nos oferecer, aportar nelas o melhor que a gente pode aportar para elas, e aí tem uma série de desdobramentos e oportunidades dentro desse grupo de empresas que a Cyrela representa, e fazer essa relação ser super frutífera e crescer cada vez mais. Então, o que é o portal Nextfloor? Ele é a porta de entrada das startups para se conectarem com o mundo da Cyrela. Então, como é que funciona isso? A gente, como eu falei, né, faz 4 anos que a gente se aproxima de startups, mas essa aproximação ou é por contatos de pessoas conhecidas que fazem a ponte, ou é em eventos, ou é por e-mail, ou é através do nosso LinkedIn, e a gente não tinha um canal oficial. E por não ter um canal oficial, a gente não sentia que dava a mesma chance para todos os empreendedores que queriam expor a sua ideia, a sua empresa para a Cyrela. Então, o Nextfloor é isso. É uma maneira democrática, profissional, fácil, sem costuras, de uma startup que tenha fit com o nosso negócio, com a nossa tese, se conectar com a Cyrela e ter certeza de que ela vai ser vista por uma banca que a gente tem, um comitê de inovação, avaliada, e de que ela vai receber um feedback imediato. Mas legal, Guilherme, então tá bom, eu tenho minha startup, eu vou lá, me cadastro no Nextfloor, vocês vão me dar um feedback. E what's next, né? What's next é o seguinte, esse portal ele dá a possibilidade do empreendedor contar para a gente com detalhes tudo que ele faz. Então, vocês vão se cadastrar, vão dizer o estágio que vocês estão, qual é a ideia de vocês, qual é o pedacinho da cadeia de valor que vocês se encaixam, ou pedação, que fit que vocês teriam com a gente, em quais áreas. A gente vai saber realmente de vocês muito mais do que se a gente se encontrasse num evento e tivesse um papinho de corredor. E isso de todo mundo que entrar lá. E isso vira banco de dados para a gente. Como eu falei, tem uma primeira análise, e essa primeira análise, ela tem um fator tempo, né? Ela tem um fator timing. Se a empresa que entrou em contato, a gente estiver procurando alguma coisa daquela natureza naquele momento, a gente já vai conversar com o empreendedor e vai para cima. Seja para trazer como fornecedor, para co-inovar, para investir. A gente tem vários apetites aqui dentro. Mas pode ser que a gente não esteja olhando nada dessa natureza no momento em que vocês se cadastrarem. O bacana disso é que todas as startups que se cadastram, elas são clusterizadas dentro do nosso banco de dados. E esses clusters, eles são de naturezas diversas. Quando a gente, como as necessidades mudam e novas necessidades nascem todos os dias dentro do Grupo Cyrela, além de ser um grupo grande, como eu falei, só a empresa Cyrela, que representa aquelas 3 marcas, tem mais de 45 áreas. Então, vocês imaginam, área de terrenos, área de vendas, área de RH, financeiro, engenharia, obra, que é todo um mundo à parte. E a gente, nós da área de inovação, conversamos com essas áreas internas em fases. Agora, por exemplo, nós estamos numa fase de aproveitar a pandemia e melhorar a experiência do nosso prospect. Então, a gente está falando muito com as áreas de vendas, marketing online. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente está com um projeto de Cyrela Digital para essa parte de prospect, e esse projeto já gerou 41 pequenos projetos, né, ou projetos filhotes, que a gente está conectando com startups. Mas aí a gente vai para o banco de dados, vai para toda a nossa base de contatos de startups e vai ver quem que a gente já conheceu, quem que a gente já classificou, quantas estrelinhas ganhou, o que esse cara faz, e aí a gente vai entrar em contato. Pode ser que daqui a 3 meses eu esteja falando com a área de engenharia. E aí eu vou lá na minha base de dados do Nextfloor e vou ver quais são as startups que podem me ajudar com esses desafios de engenharia. Então, é super importante que vocês estejam lá.
como eu falei, vocês vão receber um primeiro feedback, mas vocês vão estar cadastrados e a gente vai buscar essas startups e acessar esse banco de dados. Oi, Guilherme. Acabei de ver que eu estava mudo. Faz muito tempo? Um minutinho. Quis eu voltar um minutinho atrás. Não, então eu estava dizendo que, além da gente dar um feedback imediato, a gente guarda esse banco de dados e cada área que a gente vai conversando, ou conjunto de áreas dentro da companhia que geram necessidades de inovação, a gente vai sempre buscar plugar com startups. E por que isso? Porque a gente teve muitos casos de sucesso até agora fazendo dessa forma. A gente entende que esse caminho é um caminho muito mais fácil da Cyrela ir para o futuro do que desenvolver tudo internamente. Isso falando do nosso core business, né? E a gente acha que a gente aporta um super valor para a startup também, porque a gente não entra só com investimento, com equity, mas a gente entra com trabalho, com mentoria, com a ajuda na definição de produto, e isso falando do nosso core business. Falando do que a gente olha para fora, né, que a gente chama de Cyrela Ventures, também é uma frente que a gente olha muito, que a gente quer diversificar o nosso ramo de atuação, nosso portfólio de produtos e serviços que a gente oferece para o nosso cliente. Como eu até falei outro dia numa entrevista, a gente não espera ficar comprando terreno, fazendo prédio e vendendo apartamento o resto da vida. Já não estamos. A gente já está entrando em várias outras coisas. E para isso também a gente olha startups e a gente investe em startups. Ou para ter um pedacinho de um negócio que vai ficar muito grande, ou para ajudar esse negócio a ficar muito grande, tendo um pedaço maior dele. Cada caso é um caso e a gente vai analisar. O importante é a gente ter um banco de dados e ter startups muito próximas da gente. Então, esse é o Next Floor. Next Floor é a nossa porta de entrada e é o jeito que vocês conseguem se conectar à Cyrela de uma forma muito eficiente e direto ao ponto, caindo na mão das pessoas certas. E aí, o que a gente busca, né? Construtex, PropTechs, startups, scale-ups, que se conectem com as áreas internas, como eu já falei, que tenham sinergia com a nossa proposta de valor, cujo dinheiro que a gente eventualmente coloque seja acompanhado de outros aportes de valor que não sejam só o dinheiro, porque a gente não acredita nisso. A gente acredita em colocar dinheiro, em dar mentoria, em usar como fornecedor, em apresentar para outros players. Eu falei que a Cyrela representa todo aquele pool de empresas, mas fora isso, como a gente é líder de mercado, a gente tem contato com todo mundo, empresas, bancos, entidades de classe, e as pessoas confiam muito na Cyrela e nos procuram muito para indicações, e a gente gosta muito de indicar as startups que a gente conhece e sabe que trazem um valor bacana. O equity não é fixo, né? Já falei isso um pouquinho, a gente estuda caso a caso, e aqui pode ir mais para frente, aqui é o formuláriozinho que vocês vão encontrar lá no site na hora que vocês quiserem entrar e se cadastrar. Tá bom? Eu tenho mais algumas coisas para falar para vocês. Uma delas é o seguinte, esse portal ele vai estar sempre aberto e sempre captando. A gente não está falando aqui de flights, né? Agora a Cyrela está aberta. Não, a gente sempre foi uma empresa aberta. Faz 58 anos que a gente é uma empresa super aberta, que a gente conhece todo mundo que quer se apresentar para a gente nunca fecha a porta, a gente escuta as empresas e a gente dá feedbacks sinceros. Isso tem funcionado muito bem há 58 anos. Então, é um portal always on e que pode crescer e virar uma coisa maior. Mas hoje ele é uma forma de captação e que permite com que as startups se apresentem para nós. O que ele não é? Ele não é um programa de aceleração. Eu vi que já chegaram algumas perguntas em relação a isso. Ele não dá mentoria, não é um programa de fomento especificamente. Ele não é um programa de mercado. Tudo isso quem é? É o Meet Hub. Meet Hub foi uma associação que a gente criou
junto com o Grupo Zap, Brasil Brokers, Tigre, Gerdau, Duratex, Alphaville. E aí sim é uma entidade de mercado que tem um espaço físico, que por acaso é num dos nossos prédios, agora está fechado por conta do Covid, mas já deve voltar. Ele tem programa de aceleração, ele conecta com essas grandes empresas, mas ele não é o portal direto de conexão com a Cyrela. O portal direto de conexão com a Cyrela é o Nextflow. Tá? E acho que é isso. Pediram para a gente falar um pouquinho também do tipo de ideia que a gente escuta e de movimento que a gente quer falar agora. São todos. A gente não gosta de fechar e dizer, olha, agora só estamos olhando inteligência artificial, só estamos olhando soluções para condomínio. Não. Estamos olhando também isso, mas estamos olhando muito coisa de dados, por exemplo. A Cyrela está se tornando uma empresa cujas decisões são muito pautadas em dados. Então, empresas que tragam soluções de Big Data a gente está olhando, soluções de experiência do cliente a gente olha muito, eventualmente blockchain, hoje não estamos olhando muito, mas vamos olhar. Então, não tem esse tipo de restrição. A gente quer conhecer tudo, a gente quer dar feedbacks honestos, diretos e verdadeiros para que todo mundo fique na mesma página e ninguém perca tempo. E a gente quer ter à mão as empresas que a gente enxergue valor e que a gente possa se conectar hoje, amanhã ou depois de amanhã. No geral, é isso que eu queria dizer para vocês. A gente está com a Dani aqui, que é a nossa gerente de inovação. Queria saber se ela tem alguma coisa a agregar do que eu falei, se eu esqueci, porque ela é uma das grandes responsáveis por todo esse movimento também, junto com a Fernanda Bachmann. Então, Dani, está contigo. Vamos lá, Gui. Eu vou passar algumas perguntas que a gente recebeu de forma preliminar e vou tentar respondendo junto com você, porque aí se surgir outras dúvidas a gente vai passando. Bom, a gente recebeu uma pergunta dizendo quais as condições para uma parceria Nextfloor com a incubadora pública no desenvolvimento de produtos, serviços e modelos de negócio de alunos universitários. Bom, a plataforma ela está bem estruturado para receber inscrições de startups, mas isso não significa que a gente não tem interesse em fazer parcerias e conversas com outras entidades de fomento. Então, para isso, lá no fundo da página tem um e-mail que é inovação@cyrela.com.br e qualquer outro tipo de propostas que envolvam inovação, que seja da parte pública, universitários, cursos técnicos, enfim, toda essa parte acadêmica, pode entrar em contato com a gente por esse e-mail, explicando direitinho qual é a proposta e a gente diretamente já consegue responder para vocês sem precisar ser pelo formulário, tá bom? Aí tá outra pergunta. Vocês estão abertos para soluções de assistentes virtuais? Sim, estamos sim de olho em assistentes virtuais. Existe uma possibilidade tanto para público interno quanto para externo, então também é uma modalidade que a gente está bem interessado. A Nextfloor vai exigir prioridade e poderão ter outras com o mesmo formato? Não sei se a pessoa está perguntando, se o Sérgio está perguntando com relação a investimento, tá? Ou com relação a prova de conceito. Prova de conceito não, a gente não vai exigir prioridade, a gente entende que como uma parceria comercial, como uma prova de conceito, a gente vai fazer com vocês e vocês, enfim, acabam fazendo com outras empresas. Com relação a investimentos, também não. Obviamente, a gente estuda caso a caso para entender. Agora, se for alguma coisa de co-inovação, pode acontecer da gente querer prioridade ou exclusividade ou algo do tipo. Mas, de novo, eu acho que todos os casos aqui, a gente são estudados muito caso a caso, a gente não tem uma receitinha onde a gente sempre pede de uma forma ou de outra, vai depender muito do empreendedor, muito do que a gente está se propondo a construir juntos e muito do que a gente vê como benefício para ambas as partes, tá? Cyrela é uma mais estratégica também, menos estratégica, né? Quanto mais estratégica, mais exclusividade a gente vai pedir, quanto menos estratégica, menos exclusividade. Aí tem outra pergunta aqui, que no caso de startups estrangeiras representadas por um hub local, cadastra-se o hub ou a startup? Cadastra-se a startup, tá? Pode até sinalizar lá que vocês estão representadas por um hub local, explicar, enfim, quem é o representante, mas cadastra a startup porque a gente vai precisar de informações do próprio negócio, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algumas outras perguntas aqui.
Cadê? Então, teve alguma pergunta dizendo que se a gente teria intenções ou teria interesse em soluções de tratamento de resíduos orgânicos. De novo, é um tema que a gente, por enquanto, ainda não abordou, mas não está fora de cogitação. Então, também, se vocês tiverem esse tipo de solução, pode se inscrever. Mas tem uma questão que, assim, a gente não abordou de forma ativa, mas a nossa engenharia, ela faz um trabalho de destinação de resíduos muito forte, muito acima do que é exigido por lei, e qualquer solução nesse campo interessa bastante. Então, pode se cadastrar também. Aí outra pessoa perguntou se vocês divulgam a lista de empresas cadastradas. Não, a gente não divulga. Na verdade, isso é uma informação nossa. Só quem vai saber de como que está seguindo é a Cyrela e a própria startup, tá? A gente sempre vai receber e sempre vai te dar o feedback imediato. Se no momento a gente consegue evoluir com alguma área específica, com algum tema, ou se no momento a gente não consegue evoluir, mas temos interesse para no futuro, se esse tema voltar, a gente voltar a falar com vocês. Então, não, isso vai ficar só dentro da área de inovação. Tá bom? Em caso de aprovação de uma startup, o MVP é subsidiado pela Cyrela. Sim, a gente pratica bastante a prova de conceito remunerada. Obviamente, a gente estuda os custos, avalia, para que a gente nunca gaste um valor muito grande com uma prova de conceito, mas é da nossa política, se um trabalho foi feito, a gente pelo menos pagar os custos daquele trabalho, tá? Então, sim, trabalhamos com isso. A Cyrela tem interesse em startups especializadas em reformas de apartamento? Sim, nós temos interesse, depende muito da solução. Nós já conhecemos algumas startups de reforma, nós já testamos algumas startups de reforma e a gente não conseguiu um bom resultado, não por conta da startup, mas por conta da conversão. Eu acho que é um modelo que é interessante, ele resolve um problema sim, mas a gente ainda não conseguiu descobrir qual a melhor maneira de ofertar isso para o cliente. Tá? Para que a gente tenha conversão. Então, sim, nós estamos abertos, mas, de novo, esse já é um tema que a gente já tentou e pode continuar tentando. Vai depender muito se a solução é diferente do que a gente já viu no mercado. Perfeito. Mais alguma pergunta? Sim. Integração de processos e produtos industrializados como estruturas metálicas, painéis de vedação são interessantes para a Cyrela? Quer responder essa, Gui? Acho que é a mesma resposta da pergunta anterior. Como a gente ainda não endereçou ativamente a nossa área de engenharia, a gente tem uma pessoa lá, que é a Juliana Grigones, que é responsável por qualidade e por inovação, e ela é muito conectada no CTE do Bob, que talvez alguns de vocês conheçam aqui, mas ela acaba sendo um núcleo que cuida disso sozinha dentro da engenharia. Os nossos destinos vão se cruzar daqui a muito pouco tempo e a gente vai atacar ativamente essas soluções. Mas sim, a gente se interessa, respondendo, né, de forma bem prática, a gente quer ter muita startup de solução de engenharia cadastrada na nossa base para que a gente possa recorrer a essa base quando a gente começar a ver isso com mais proximidade. Mais proximidade. Tá, eu recebi aqui de uma pessoa falando que ele tem uma solução que não é estratégica para a Cyrela, então não valeria investir, mas que pode ser útil para simplificar e acelerar o fechamento de negócios da parte de vendas. Se pode se inscrever aqui diretamente ou se ele vai falar direto com a seller. Na verdade, assim, você tem os ambos caminhos. A gente sugere sempre que as startups entrem para falar diretamente com a nossa área de inovação, porque a gente, por dentro, consegue fazer as costuras e auxiliar para ver se isso faz sentido ou não. Mas nada impede que você tente falar diretamente com as pessoas da Seller e tente evoluir o projeto. Tá? Só para vocês saberem, na nossa banca avaliadora está o co-presidente da Cyrela, o Efraim Horner. Então, sim, se a gente acha que tem uma viabilidade, a gente consegue diretamente apresentar para a presidência as soluções e conseguir uma aprovação, sim ou não, para ir seguir em frente e avançar com a startup. É um privilégio que a gente consegue, junto com a liderança, de ter um acesso muito direto com eles. Então, já aconteceu casos da gente estar conversando com uma startup e eu, o Gui, lá na sede de Cyrela,
A gente deu tchau para a startup, levou a startup até o elevador e o próprio presidente passou na hora, viu a startup, perguntou quem é essa pessoa, o que eles estão fazendo, e a gente já voltou para a sala de novo e conseguiu conversar por mais 15 minutos, né, Gui? Apresentar a startup sem marcar nada, sem, enfim. Então, essa vantagem, essa proximidade que a gente tem com a presidência, os diretores, é muito boa e facilita muito o entendimento e a apresentação das startups, tá? Puxando até um gancho do que você está falando, antes da gente continuar respondendo, a Cyrela é uma empresa diferente, porque esse ecossistema de startups já pegou lá dentro. As pessoas estão versadas nesse vocabulário, elas sabem o que é uma POC, né? E não estou falando só da área de inovação, estou falando das áreas em geral. Elas sabem o que é Lean Startup, elas sabem o que é Scrum, elas sabem o que é Design Thinking, a gente faz muito isso com eles. Então, isso faz muita diferença numa corporate, né? Uma corporate que está com a cultura completamente fechada, a startup é igual o macarrão na parede, sabe? Você joga, mas não gruda, ele escorre e cai. Lá na Cyrela gruda. Quando o negócio é bom, gruda e gruda rápido. E eu vou dizer que gruda mais do que nunca hoje em dia. Porque está todo mundo muito empolgado, essas trocas com as startups estão sendo super produtivas. Como o Cássio falou, é um casamento, tem as suas nuances, tem os seus desafios, claro que tem. Nós não somos perfeitos, jamais seremos, nós vamos sempre estar em busca da perfeição, mas é uma empresa muito gostosa. Eu, se fosse uma startup, gostaria muito de cruzar o meu destino com a Cyrela e torceria para que a minha solução tivesse fit com o que a Cyrela busca, porque acho que os frutos são muitos que saem daí. Perfeito. Tem mais uma pergunta do Eduardo dizendo que ele coordena um programa de incubação e aceleração de startups. Se a gente recebe proposta de startups do lado de cá, claro, recebemos sim, de todo o Brasil. Então, tem startup com fit em Construtec, PropTech ou das áreas de back-office, por favor, pode cadastrar que a gente avalia de qualquer forma. Vocês têm interesse em leitura, análise e interpretação de documentos e imagens de forma semântica em larga escala utilizando aí? Nós temos alguns projetos acontecendo já no momento, então acho interessante sim você cadastrar sua solução, a gente poder analisar e ver se tem fit com o que a gente já está fazendo, tá? Só para vocês saberem, existem algumas opções, a gente tem algumas coisas que está decidindo fazer internamente dentro de casa e outras que a gente de fato está buscando parceria. Então, talvez tenha alguma sinergia com o que a gente já está fazendo, e isso pode ser interessante, a gente pode trazer para entender melhor esse projeto. Às vezes já é algo que a gente já está numa boa evolução interna, então talvez a gente não consiga avançar com vocês, mas de novo, acho que vale muito a pena inscrever, a gente poder olhar a solução e poder dar um feedback. Outra pergunta, há interesse na área de usinas solares de geração distribuída? No caso de usinas solares, eu não sei ainda, precisaríamos entender qual o fit mais próximo. A gente tem interesse de eficiência energética, sim, para os nossos condomínios, e entender como eles podem ficar mais inteligentes e mais sustentáveis. Então, neste ponto, sim. Se for somente na parte de geração distribuída, talvez fuja um pouquinho do nosso escopo, tá? Mas isso também depende, se você conseguir achar um fit que a gente não está vendo, escreve lá, dicas qual é o fit, a gente analisa do mesmo jeito. Tá bom? Uma pessoa falando de co-investimento aqui. Isso, quer responder enquanto eu leio aqui outra pergunta? Por parte de investidor anjo, a gente estuda também, claro, a gente gosta disso. Na verdade, a gente entende que isso mitiga o risco, é mais gente olhando, é mais gente julgando, e a gente acha muito legal. O canal de comunicação para o investidor, pode mandar um e-mail pela plataforma Nextfloor e a gente vai olhar também. Apesar de não ser uma startup, nesse caso, a gente consegue olhar por lá. Tem gente fazendo pitch aqui já tem gente fazendo pitch. Assim que é bom, Eu tô vendo que não perde o palco. Se você ainda não é uma startup, você está com uma solução legal que você acha que pode virar um produto ou um serviço, ou enfim, uma outra empresa, inscreve na parte de co-inovação, tá bom? Sinaliza que ainda não é uma startup de fato, mas a gente pode olhar isso com você e tentar direcionar de uma outra forma, tá? A gente geralmente faz prova de conceito daquilo que já está validado no mercado, então a gente já põe e testa, a gente faz investimentos nas startups que estão em operação e tração, mas aquilo que ainda tem um bom resultado, mas ainda não virou um produto e vocês gostariam de ter um sócio nessa ideia, pode colocar como co-inovação e a gente analisa aqui dentro da Cyrela. Tá bom?
A startup de solução de recuperação de créditos, já estou aqui tentando encontrar no Mets com algumas das nossas startups. A recuperação de crédito pode ser interessante, dependendo do viés de como vai ser. Acho que é um tema que para a gente é importante entender como a gente cobra depois. Então, escreve sim, principalmente focado em Minha Casa Minha Vida, tá? A gente tem uma necessidade dessa parte de cobrança do Minha Casa Minha Vida, do valorzinho remanescente que sobra depois que vai se investir, que já vai ser financiado pela Caixa. Então, pode ser que tenha um fit aqui. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se eu não perdi nenhum, Gui, se você quiser me ajudar a ler, porque tem muita Tem tema pergunta. da economia circular, tem recuperação de crédito, você já falou. Tem o Samuel Lee Isso. perguntando sobre a exclusividade. Isso vai ser muito caso a caso, Samuel. Não tem uma receita de bolo, tá? Como eu falei, depende de quão estratégica vai ser a solução. Se é um negócio que vai fazer a gente ganhar o jogo e vender 30% mais apartamento, a gente vai pedir exclusividade pro resto da vida, mas vai deixar o empreendedor rico também. Então, vai depender muito. Eu tô vendo aqui alguém falando que não é uma startup, que já é uma empresa que existe há 15 anos, já é um produto. É um produto novo, é um produto diferenciado, pode entrar por inovação. Se for algo que já está no mercado há muito tempo, a gente não encara mais. Depende muito da solução. É até difícil falar isso, né? Mas, assim, teoricamente, a gente não encara muito como inovação. Depende muito do que é, se a gente não está fazendo isso, se é diferente para o mercado imobiliário. Então, enfim, se a gente caracterizar que é algo que já está no mercado há muito tempo, deveria ser direcionado para a área de suprimentos. Se a gente vê que é realmente uma disrupção dentro do mercado, pode entrar pela área de inovação. Tá? Tem uma pessoa perguntando se precisa assinar algum instrumento de exclusividade. Não, de jeito nenhum. Tá? Não. O máximo que a gente assina é um NDA para não divulgar, para ambas as partes não divulgarem a mercado se for um interesse de ambas as partes. Uma coisa sobre a resposta anterior, esse não é um portal de cadastro de fornecedor, tá, gente? Para isso tem outro caminho dentro da Cyrela. Isso aqui é um portal para cadastro de empresas e soluções que vão explodir com a ajuda da Cyrela, tá? Diferente de um cadastro de fornecedor de um produto que já existe. Isso. Perfeito. Eu acho que a gente está chegando no final do nosso tempo. Estou gostando muito do engajamento da turma, mas eu queria cumprir o prazo que a gente acordou com o Cássio. Também deve estar todo mundo já cansado nessa altura do dia. E queria encerrar deixando esse convite para vocês. Vamos construir juntos, né? Isso aqui é duplo sentido na Cyrela. E a gente tem feito isso todos os dias, como eu falei, com muitos empreendedores. Isso traz muito oxigênio para a nossa operação, de todas as empresas do grupo. Isso traz diversificação de portfólio, isso traz crescimento acelerado para as startups. Para a gente é muito fácil, entre aspas, fazer uma startup crescer, apresentar ela para potenciais clientes, ou nós mesmos, dentro da nossa estrutura, fazermos essa startup crescer. Então, é um choque de muito ganho para todo mundo. Então, vamos junto. Perfeito. Muito obrigada pelas perguntas. Se a gente não conseguiu responder, de novo, manda para a gente as perguntas pelo e-mail. A gente tenta responder tudo. Se tiver dúvida, se cadastra de qualquer forma, porque a gente vai dar o feedback do cadastro. Então, olha, a gente acha que não tem fit, a gente acha isso, enfim, a gente vai passar um feedback para vocês. E aí a gente acaba conhecendo vocês um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Cássio, muito obrigado pela introdução desse tema. E é isso, gente. Boa noite. Foi um prazer, gente. Realmente, eu agradeço aí pela parceria. Acho que o que o Guilherme falou, eu atesto que é verdade. É muito gostoso trabalhar com a Cyrela. Quem tiver oportunidade, eu tenho certeza que vai saber disso, tá? E só uma perguntinha, está perguntando aqui se vai ter gravação. Sim, a gente vai disponibilizar a gravação para os participantes, tá? Ou para quem eventualmente não pôde assistir agora também, tá bom? Vocês vão receber um e-mail depois, amanhã, já disponibilizando isso, tá? Mais uma vez, aí, obrigado Guilherme, Dani, Fer, todo mundo, e, claro, principalmente vocês que participaram aqui desse webinar até essa hora, né? E espero realmente que isso gere muitos frutos. Tá? Esse é o nosso objetivo, nosso propósito é realmente construir coisas juntos, tá bom? Boa noite, pessoal. Mais uma vez. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.